Bom dia, boa tarde, para quem estiver vendo o vídeo à tarde. Essa é a primeira atividade do nosso primeiro roteiro do último bimestre. Então todos aqueles alunos que até agora deixaram de fazer, não entregaram, esse é o momento de estar correndo atrás para tentar recuperar a nota aí. E os demais, é oportunidade de estar fechando com média 9, 10 aí, então... Nós temos essa habilidade para hoje, que é reconhecer e aplicar o conceito de recursos de fluxos materiais e imateriais. O tema é geografia, redes mundiais e fluxos materiais. Então, vou ler só a introdução para vocês, o texto eu vou mandar em forma de imagem. As inovações tecnológicas, desde o período das grandes navegações, levaram à intensificação dos fluxos materiais e imateriais entre os países. Esse movimento faz parte do processo de globalização que tem impacto na economia, no meio ambiente, cultura, as sociedades e a política mundial. Então vamos analisar o que é fluxo. Fluxo é o que? Movimento. Tá? Então fluxo é movimento. Pode ser de pessoas, mercadorias e de ideias. Quando você acorda de manhã, se arruma e vai para a escola, isso é o que? Isso é um fluxo. Você está saindo de um lugar e vai para o outro. Mas aí você disse para mim assim: ah, mas eu não estou indo para a escola devido à pandemia e tal, afastamento social. Tudo bem, mas você não está se deslocando, não tem o fluxo do indivíduo, mas tem o fluxo de ideias. Porque vocês estão me ouvindo aqui nesse momento, estou falando para vocês, estou explicando o conteúdo. Então, supõe-se que vocês estejam assimilando, aprendendo algo. Então, esse fluxo de ideias, de informação que eu estou passando para vocês, isso também é um deslocar, certo? Então, fluxo é você deslocar, é você sair de um ponto e ir até o outro. Aí vocês vão ter um texto que ele vai falar do celular, e depois tem algumas questões. Vamos ver, sem ler o texto, aquilo que é possível a gente estar colocando aí para vocês. Ó. Como um processo mercantil acelerou a produção de mercadorias e estimulou o desenvolvimento de tecnologia. O processo mercantil ele surge lá no século XV com o capitalismo, quando surge o capitalismo comercial. Então, antes desse período, o que era colocado como riqueza, como mercadoria, era terra. Então, as pessoas que tinham terra, que tinham propriedade rural, elas eram consideradas homens de posse, pessoas ricas. Lá no final do século XV surge uma nova maneira da pessoa acumular capital, que é o quê? Por meio de moeda e por meio de mercadorias. Então esse processo mercantil é quando as mercadorias começam a ter valor. Por exemplo, lá no finalzinho, lá no último ano do século XV, o Brasil foi descoberto, lá em 1500, os europeus chegaram ao Brasil. O que motivou a vinda dos europeus para o Brasil ou em busca de novas terras? A necessidade, a vontade e o empenho aí de descobrir novas mercadorias, mercadorias que pudessem ser comercializadas. Então, o período mercantil também ele está relacionado à descoberta de novas terras, de novos territórios. Então, quando novas terras são descobertas, surgem novas mercadorias, mas séculos depois surge também o que? Surge uma nova mão de obra e um novo mercado consumidor, que a gente vai ver ao longo aí do bimestre da atividade. Quais países e continentes estão envolvidos no processo de produção de smartphones? Aí vocês vão ler o texto e isso vai ficar claro para vocês. O que não fica claro é em relação a um ponto que vocês devem entender. Por exemplo, nós não somos grandes produtores de smartphones, mas nós somos o quê? Somos consumidores. Então, o consumidor ele faz parte desse processo produtivo, porque os produtos só são produzidos se tiver um mercado consumidor. Então, existe essa relação direta entre mercado consumidor e produção.
No atual momento da globalização, por que é importante para um país ter uma malha viária desenvolvida e eficiente? O que é uma malha viária? Uma malha de transportes, tá? No caso, assim, por que São Paulo é o estado mais desenvolvido da nação? Por que é o mais rico? Porque São Paulo, historicamente, sempre esteve à frente em relação a essa implantação de malha viária. São Paulo foi o primeiro estado a construir rodovias, é, ferrovias, né, especialmente. Então, você ter um sistema para escoar os seus produtos, para que você possa produzir e vender os seus produtos, isso é muito importante. Todos os países fazem parte do processo de globalização. No entanto, nem todos conseguem usufruir de todos os benefícios desse processo. Por que isso ocorre? Então, vamos colocar para vocês, e no texto vocês vão ver, espero que vocês realmente leiam. Para a fabricação de smartphones, por exemplo, computadores, é necessário um elemento que é chamado de terras raras. Esse elemento, ele é assim, ele é bastante escasso no planeta. Poucos lugares possuem essas reservas. Um dos lugares tem essa reserva, o lugar onde se concentra quase toda a reserva de terras raras do mundo, é, é no continente africano. Esse elemento extremamente raro, embora, né, tenha pouco no mundo, ele é extraído lá no continente africano a um baixo custo. Por quê? Porque a mão de obra é extremamente explorada. Então, sem a África, não seria possível a produção de smartphones. No entanto, o povo africano usufrui desse benefício. O povo africano consegue comprar esse tipo de tecnologia. Eles conseguem estar inseridos de maneira total aí nesse processo de globalização. Eles conseguem se informar, eles conseguem se comunicar com a mesma velocidade que pessoas da Europa, Estados Unidos e até nós. E fica essa reflexão para vocês. E depois, segundo texto, que são terras raras. Vocês vão ler aí, vocês vão responder facilmente. Então, qualquer dúvida eu tô aqui para ajudar vocês. Copiem pergunta, copiem resposta, coloquem no caderno, tire uma foto e manda para mim. Repetindo, copie a pergunta, respondam a pergunta a caneta, a resposta pode ser a lápis. Terminou de responder, tira uma foto das atividades e manda para mim, certo? Estou aqui esperando vocês para ajudá-los caso tenha alguma dúvida. E boa atividade aí para vocês.